Oiê, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no Perfil Linhas Corrente. Eu sou Ana Raquel, embaixadora, professora de amigurumi crochê, e na aula de hoje você vai aprender a fazer esse lindo vasinho. Estou utilizando para esse projeto o fio Amigo Love nessas 4 cores: verde, marrom, amarelo e rosa. Vou deixar a numeração na legenda para vocês. E também vou estar utilizando tesoura, agulha de crochê 2 milímetros, agulha de tapeçaria, cola quente e enchimento. Também vou estar utilizando esses arame para artesanato. Eles são arame encapados que utiliza para fazer flores. Vou iniciar pelo miolo, então eu vou pegar o fio na cor amarela e vou iniciar nosso projeto fazendo um anel mágico e vou subir 2 correntinhas. Essas 2 correntinhas não contam como ponto, tá bom? Primeiro ponto baixo que eu colocar dentro do anel mágico, eu começo a contar. Então, dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Fecho o anel mágico, coloco esse fio para a parte de trás e agora no primeiro pontinho aqui da nossa carreira, eu vou fazer um aumento. Esse aumento é o primeiro ponto da nossa carreira 2. Então, eu vou pegar o marcador de carreira e coloco sempre antes dele, tá certo? Para poder marcar o início e o fim da nossa carreira, porque estamos trabalhando em carreiras circulares. E agora podemos seguir trabalhando a nossa segunda carreira. Nessa carreira, eu vou trabalhar um aumento para cada pontinho de base e vou ficar no total de 12 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a minha carreira, coloco o marcador sempre antes desse pontinho, tá bom? E vou seguir trabalhando a minha carreira 3. Nessa carreira, eu vou fazer apenas uma carreira de ponto sobre ponto. Então, para cada pontinho de base, eu vou fazer um ponto baixo e vou finalizar essa carreira com 12 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, tirei o marcador e já posso cortar o meu fio. Agora eu vou puxar essa laçadinha com o fio cortado para poder o fio passar por dentro dela, tá bom? Puxo um pouquinho mais aqui o anel mágico para ficar bem preso. E agora eu vou pegar minha agulha de tapeçaria, que são essas agulhas que não tem ponta, passo o meu fio e vou dar o acabamento nesse miolo. O que eu faço? Aqui tem o primeiro ponto, aqui está o segundo ponto de base, eu coloco a agulha de frente para trás, passando o ponto, e no meu último ponto, onde está saindo o fio, eu coloco bem no centro dele e levo para baixo. Isso faz com que se forme um ponto baixo falso e vai ficar um acabamento bem legal para a sua peça, tá bom? Ficando dessa forma. Agora, com esse fio que está na agulha, eu vou passar aqui em algum pontinho para prender ele. Então, faço uma laçadinha, passo a agulha por dentro, ou senão eu posso só caminhar um pouquinho de encontro ao fio que está no anel mágico. Então, caminhei um pouquinho e agora, para dar acabamento, eu vou dar 2 nozinhos, pegando o fio do anel mágico e esse fio que eu acabei de costurar. Agora é só cortar o excesso e o nosso miolinho está prontinho. Ele vai ficar assim. Eu vou precisar fazer um na cor amarela e um na cor verde, tá bom? Fazendo a mesma sequência de pontos. Agora, vamos iniciar as folhas. Então, para isso, eu vou pegar o fio na cor verde, dou um nozinho corrediço no início e vou subir 5 correntinhas ao total. Após finalizar as 5 correntinhas, ao contar da agulha na segunda, eu vou fazer um ponto baixo, na próxima, um meio ponto alto, na próxima, um ponto alto, e na última correntinha, eu vou colocar 5 pontos na mesma alça, tá bom? Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E ele vai ficar assim, tá bom? Agora, nessas alcinhas de cima da correntinha, eu vou voltar trabalhando a mesma sequência que eu fiz na de baixo, tá? Só que invertido. Então, eu vou fazer um ponto alto, um meio ponto alto, um ponto baixo e para finalizar e prender meu fio, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá bom? Ele vai ficar assim. Agora, eu corto o excesso do meu fio, puxo para poder prender e vou puxar novamente para formar essa pontinha da nossa folhinha. Esse cordãozinho que ficou aqui de trás é do início da correntinha, então eu já posso cortar o excesso para não atrapalhar. E esse fio aqui,
que eu acabei de cortar, é só você dar o acabamento dele normalmente. Eu vou fazer o meu e volto com vocês. Fiz o acabamento e olha só como ficou. Então, eu apenas passei o fio para a parte avessa da minha folha e passei por alguns pontinhos de base e ele ficou assim. Eu vou precisar fazer 2 folhas da mesma forma, tá bom? E elas vão ficar assim, bem fofinhas. Com a cor marrom, eu vou iniciar o vaso. Então, eu vou fazer um anel mágico e vou subir 2 correntinhas para iniciar. Faço um ponto baixo dentro do anel mágico e agora eu vou começar a contar meus pontos. Então, eu vou fazer aqui no total 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Fecho o meu anel mágico, coloco esse fio para a parte de trás e já posso iniciar minha segunda carreira, tá bom? Então, no primeiro ponto, eu vou fazer um aumento de ponto baixo. Antes dele, eu coloco o meu marcadorzinho para não perder o início da minha carreira, tá bom? Então, eu coloco o marcador nessa posição. E agora, para cada pontinho de base, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou ficar com 16 pontos baixos na carreira 2. Então, eu vou fazer a minha e volto mostrando para vocês. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente, e agora na carreira 3 eu vou trabalhar uma sequência de aumento. Então, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, por 8 vezes, tá bom? E ao final dessa carreira, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Finalizei minha carreira, tiro o marcador. Faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente, e agora na carreira 4 eu vou trabalhar mais uma sequência de aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 32 pontos baixos e vou repetir essa sequência por 8 vezes. Finalizei minha carreira e olha só como ficou. Já posso tirar o marcador. E agora, na carreira 5, eu vou trabalhar uma carreira de ponto baixo na alça de trás. Então, eu vou pegar apenas a alcinha de trás da minha carreira anterior, tá certo? Dessa forma, e vou fazer uma carreirinha de ponto baixo, tá bom? Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 32 pontos baixos. E para você perceber se está fazendo certo, é só observar se está ficando essas alcinhas aqui para o lado de fora, tá bom? Então, você vai fazer essa carreira por toda a volta até chegar lá no final. E ao finalizar, ela vai ficar assim. Automaticamente, ela vai começar a subir a nossa peça, tá bom? Agora, você vai fazer um ponto baixo, colocar um marcador e vai subir no total de 5 carreirinhas retas de ponto sobre ponto, tá bom? Então, da carreira 6 até a carreira 10, você vai fazer 5 carreirinhas de ponto sobre ponto até chegar no tamanho desejado para o seu vasinho. Eu vou fazer o meu e volto mostrando para vocês como ficou. Finalizei as minhas carreiras e olha só que gracinha que ficou. Agora eu já posso soltar o meu fio, tirar o marcador e agora a gente vai fazer a base do nosso vasinho para ele não ficar molinho e não ficar caindo. Então, eu vou precisar do auxílio da minha cola quente, tá? E vou fazer aqui na parte de dentro. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar minha cola bem quente, vou dar um zoom aqui para poder ficar melhor para vocês. E com a cola quente eu vou preencher esse fundo com cola, tá bom? Então, apertar aqui um pouquinho para a cola sair. E olha só, você vai preencher por toda essa base de cola, tá? Não se preocupe em ficar muito. Você pode preencher à vontade, tá bom? Então, você vai preenchendo, preenchendo por todo esse meio, tá certo? Tanto aqui na lateral como aqui na parte de baixo, tá certo? Então, você vai fazer esse processo. Deixa eu mostrar como ficou, olha só, bem preenchido. Isso faz com que seu vasinho fique um pouquinho mais pesadinho na hora de você colocar sua peça como lembrancinha, colocar na decoração, ele vai ficar mais pesadinho e não vai cair. Então, você vai fazer esse processo, tá? Cuidado não se queimar e não vazar a cola para o lado de fora, para não atrapalhar o nosso trabalho e não ficar um acabamento feio. Então, depois que você fez isso, você vai arrumar bem e vai deixar secar essa cola, tá? Então,
Cuidado aí para não mexer enquanto está secando. Então, você vai deixar essa cola e não vai cortar o fio, tá bom? Vai deixar o fio do jeitinho que tá aqui. Então, vou separar essa parte e vou fazer a parte 2 do nosso vasinho. Na parte 2, você vai repetir o mesmo processo que você fez de carreiras de aumento da parte um. Então, você vai repetir da carreira um até a carreira 4, fazendo a mesma sequência, tá bom? 8 pontos no anel mágico, 8 aumento, um ponto baixo e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, e vai finalizar, cortar e arrematar o fio. Então, você vai ficar com essas duas partes prontinhas aqui do vasinho, e essa parte 2 é a parte de cima para poder fechar. Então, você vai fazer essas duas partes, vai deixar separado e vamos dar continuidade à montagem da nossa flor. Para fazer o caule, você vai pegar o miolinho na cor verde e vai pegar esses arames que são feitos para artesanato, ele é encapado, tá bom? Então, você vai pegar um pedacinho dele, desse tamanho, tá? Não tem um tamanho exato. Vai cortar aqui. Então, esse tamanho aqui é opcional. Caso você queira fazer um pouquinho maior, você pode. Ou caso você queira fazer um pouquinho menor, você pode também. Então, eu vou pegar as duas pontas, tá? E vou colocar uma junto da outra, dessa forma, tá? Então, eu dobro ao meio esse arame, tá bom? Então, agora, você vai fazer o seguinte. Com essas duas pontinhas aqui do arame, você vai pegar aqui o miolo, tá certo? Dessa forma. E vai colocar aqui, rente ao anel mágico, tá bom? Dessa forma, de trás para frente. Então, aqui tá o anel mágico. Eu vou colocar um em cada lado, tá bom? Dessa forma, olha só. E agora é só puxar, levando esse miolo lá para baixo, tá bom? Então, aqui o arame já está preso. Agora, eu vou dar umas voltinhas aqui bem rente, para poder firmar bem. E agora, é só dar umas voltinhas nesse arame, para ficar um cabo só, tá? Então, como eu fiz ele dobrado, ele fica com essas duas perninhas. Então, aqui eu vou enrolar, tá? Até você achar que é suficiente para ficar juntinho esses dois arames e não ficar solto. E ele vai ficar dessa forma, olha só, fica bem rente e já tá preso o miolo. Pego novamente o fio na cor verde e agora bem rente aqui no anel mágico, onde eu passei o meu arame, eu vou levar minha agulha de trás para frente, olha só nessa posição. Vou puxar esse fio para dentro, dessa forma, tá? Olha só como fica. E vou dar um nozinho aqui para poder prender esse fio e ele não soltar. Então, o que eu faço? Com a agulha de crochê mesmo, eu passo aqui, ó, embaixo de algum pontinho, faço uma laçadinha e puxo o fio novamente. E aperto bem. Vou repetir o processo novamente. Passo aqui minha agulha por baixo de um ponto baixo, faço uma alcinha, passo o fio por dentro, puxo novamente. E agora é só cortar esse excesso e esse fio não vai soltar mais, tá bom? E olha só como vai ficar. Ele vai ficar esse fio preso aqui entre o miolo e o arame. Agora, o que eu vou fazer com esse fio? Eu vou encapar esse arame. Vou apenas enrolar até chegar no tamanho que eu acho suficiente para fazer o caule da nossa florzinha. Então, vou dar nesse movimento de voltas aqui por todo o nosso arame, olha só. Então, se você achar mais confortável fazer dessa forma, eu acho que fica bem mais fácil, olha só. Vou arrumando e ele vai ficar bem encapado, esse arame. Por isso que é importante enrolar bem essas duas perninhas do arame, quando coloca no miolo, para não correr o risco de ficar folgado e na hora de encapar, não ficar feio, tá? Então, aqui eu encapei até no tamanho que eu achei suficiente, cortei o meu fio e agora eu vou dar um nozinho aqui ao redor do nosso caule, prendendo bem esse fio para não soltar, tá? Então, dei um nozinho, vou dar mais um nozinho. Dessa forma. E agora, eu já posso cortar o excesso, tá? Se você quiser, você pode colocar um pouquinho de cola também, para não correr o risco de saltar. Mas assim fica bem preso, então pode ficar tranquilo, tá bom? E vai ficar assim o arame encapado. Ficou essa parte maior proposital, tá? Então, você vai entender agora. Eu vou pegar a parte 2 do meu vaso, que é a tampinha de cima,
passo o arame bem dentro do anel mágico, tá? Então, vou arrumando bem aqui, bem dentro do anel mágico, ficando dessa forma, olha só. Então, quando você passa, você leva essa parte marrom até o final do verde e com a sobra do arame você vai fazer esse movimento aqui, ó, de zigue-zague, para poder firmar bem e não soltar esse caule aqui da nossa base, tá? E olha só como vai ficar bem firme, tá bom? Então, você faz esse processo dessa forma, aperta bem e o nosso caule está prontinho. Agora, depois de fazer essa parte, vamos fazer a união do miolo e as pétalas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar meu fio na cor rosa, tá bom? Coloco o miolo amarelo por cima do miolo verde, dessa posição. Com a agulha de crochê, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui pegando um pontinho do miolo amarelo e um pontinho do miolo verde, dessa forma. Pego o fio rosa e vou dar um nozinho, prendendo bem um miolo no outro, tá bom? Então, eu puxo aqui o fio rosa, vou dar um nozinho para poder firmar bem, e agora eu vou começar a tecer as pétalas, tá bom? Então, você vai fazer o seguinte, você vai levar a agulha para o mesmo pontinho onde você deu o nozinho, vai puxar, trazendo uma laçadinha, e vai subir 3 correntinhas. No mesmo pontinho de base, você vai fazer 2 pontos altos, tá bom? Tudo no mesmo pontinho dessa forma. Faço 2 correntinhas de separação e na próxima alcinha de base, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas novamente e volto fazendo 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Lembrando de pegar tanto a parte de cima do miolo, como a parte de baixo do miolo também, dessa forma, tá? Então, para descer, eu desço com 2 correntinhas, prendo com um ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas e volto fazendo 2 pontos altos no mesmo ponto onde eu fiz meu ponto baixíssimo, tá? E olha só como vai ficando o acabamento, bem legal. Então, você vai repetir esse processo de pétala até chegar lá no final, tá bom? Então, você faz o seguinte, vou repetir novamente, olha só. Fiz 2 correntinhas, no próximo ponto de base, um ponto baixíssimo, 3 correntinhas, laço meu fio e vou fazer 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, dessa forma. 2 correntinhas, no próximo pontinho de base, um ponto baixíssimo. Então, você vai fazer esse processo por toda a volta, vai deixar um espaçozinho aqui na parte para colocar o enchimento, tá certo? Eu vou fazer a minha e volto mostrando a vocês como ficou. Com quase todas as pétalas feitas, olha só que lindo que fica a parte de trás e a parte da frente. E aqui entre um miolo e outro vai ficar esse espaçozinho que eu vou colocar enchimento. Então, você vai pegar um pouquinho do enchimento. Se você preferir, você pode pegar uma pinça ou empurrar com agulha mesmo o enchimento aqui dentro do miolo, tá? Para ficar um pouquinho mais redondinho, que eu acho que fica uma gracinha. Não precisa colocar muito, tá? Você coloca só um pouquinho, que é suficiente para deixar o miolo mais arredondado. E agora é só seguir trabalhando as pétalas. Como eu já estou finalizando, eu vou deixar, vou fazer junto com vocês, tá? Então, aqui tá a minha última pétala, então, eu vou subir 3 correntinhas, faço 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, faço 1, 2 correntinhas, e aqui no meu primeiro ponto, eu vou prender com um ponto baixíssimo, tá? Laço novamente, e aqui ainda tem mais um pontinho para poder finalizar as nossas pétalas, tá bom? E olha só, vai ficar uma bem próxima da outra. Faço 2 correntinhas e aqui tá a minha primeira pétala. No pezinho da minha primeira pétala, eu faço um ponto baixíssimo, já posso cortar o meu fio, tá? E vou levar esse fio para a parte de trás, tá bom? Então, no mesmo ponto onde eu fiz o meu último ponto baixíssimo, eu vou puxar esse fio para trás, dessa forma. E agora, você pode dar um nozinho aqui, prendendo o fio inicial da nossa pétala e o fio final da nossa pétala, dessa forma. Dei 2 nozinhos para ficar bem firme. E com o auxílio da agulha de crochê mesmo, você vai esconder esse nozinho dentro do miolo. Então, eu puxo, olha só, quando eu
puxo, o nozinho fica para dentro e agora é só cortar o excesso, tá bom? E vai ficar dessa forma o acabamento. E aqui está a nossa florzinha prontinha. Você pode deixar a florzinha para cima ou colocar ela para baixo, aqui nessa posição, que eu achei que ficou uma gracinha também. Agora, vamos fazer a montagem do vaso com a florzinha, tá? Então, o primeiro passo é o seguinte. Essa parte onde eu deixei a alcinha, eu vou colocar ele para a parte de trás, tá? E a florzinha para a parte da frente. Vou colocar enchimento aqui dentro do vasinho, tá? Uma quantidade que não seja muito nem pouca. Coloco, vejo se está suficiente. Centralizo aqui a florzinha para a parte de frente e vou fazer um acabamento com um ponto bem legal para fazer a junção dos dois sem costura, tá? Se você quiser, você pode costurar também, mas dessa forma fica muito facinho também de fazer essa junção. Então, eu vou colocar a tampa do vaso e vou fazer o seguinte, faço um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo e uma corrente, e vou pegar um pontinho do vaso e um pontinho da tampa do vaso, tá? Então, ó, fazer novamente uma correntinha, pego aqui um pontinho do vaso e um pontinho da tampa do vaso, uma corrente, um pontinho do vaso e da tampa do vaso, e vai ficar esse desenho aqui, zigue-zague, e vai ficar bem preso e não fica um acabamento feio para o nosso vasinho. E é uma forma bem simples, rápida de fazer também, que dá super certo, tá? Então, eu vou seguir fazendo esse processo por toda a volta. Com essa parte do vasinho pronta, olha só que lindo que fica o acabamento, fica bem fechadinho e não fica vazando enchimento, tá? Ao decorrer de quando você estiver fechando, você pode ir colocando enchimento também, caso seja necessário. Agora, para finalizar aqui a carreira de união, eu faço um ponto baixíssimo, corto o meu fio, puxo bem e já posso esconder esse fio. Você pode esconder com agulha de tapeçaria ou você pode esconder com agulha mesmo, levando esse fio para dentro do vaso. Olha só, eu puxei esse fio aqui para a parte de dentro e vai ficar assim, um acabamento bem legal também. Corto o excesso e nosso vasinho já está prontinho. Agora, eu vou empurrar essa parte de cima do vasinho para dentro do vaso e vou arrumando aqui as laterais, tá? Para poder dar um aspecto de fundo, né? Um vasinho mais fundo. Olha só que gracinha que fica. Então, você vai fazer esse processo, vai arrumar a flor e se você quiser também para dar um charme a mais na sua florzinha, você pode estar deixando aqui o caule, ó, mais arredondado, que eu acho que fica uma gracinha também. Então, você vai arrumando aqui, vai ficar assim, uma gracinha. E se você quiser, você pode deixar retinho também, que dá super certo. Agora, eu vou pegar a minha folha e vou precisar também da cola para finalizar a nossa montagem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a minha primeira folhinha e na parte redonda da minha folhinha eu vou passar um pouquinho de cola. Não precisa de muito, tá? Você coloca o suficiente que cole e não vaze aqui na sua florzinha e vai colar nessa posição bem próximo ao caule, tá? Para dar o aspecto que está grudadinho no caule. Então, você passa a cola dessa forma, colocar a cola aqui para não atrapalhar, e vou colar nessa posição bem próximo aqui do caule. Olha só que gracinha que fica. Colo, espero secar um pouquinho e o nosso vasinho está prontinho. Gostou da aula de hoje? Deixe um comentário bem legal, se inscreve aqui no canal das Linhas Correntes e não esquece de ativar a notificação para não ficar de fora das aulas que vem por aí. Quando fizer a sua florzinha, marca o perfil Ana Raquel Crochê e Linhas Correntes lá no Instagram. Um cheiro bem grande e até